Como falar corretamente sem inibições. É isso aí. O livro é esse aqui, ó, Como falar corretamente sem inibições. Então eu precisei acompanhar os dois últimos vídeos aí que eu coloquei tipo como se fosse uma introdução, mas agora eu vou começar a falar um pouco mais. Agora vai ser aqui, ó, um conceito de oratória. Vou ler essa parte aqui. A oratória é a mais típica e a mais gráfica manifestação da arte, porque é a arte da palavra que é a vestidura do pensamento, da palavra que é a forma da ideia, da palavra que é nítida voz da natureza e do espírito, da palavra que é tão leve como o ar e tão irisada como a mariposa, da palavra que é transparente como o gases e tão sonora como o bronze, da palavra que é cicia como a aurora, troa como um canhão, que murmura como o arraio e ruge como a tormenta, que prende como a imã, e fulmina como um raio, que corta como a espada e contunde como uma clava, que fotografa como o sol e a cadinha como o fogo, da palavra que ostenta a majestade da arquitetura, o relevo da escultura, o matiz da pintura, a melodia da música, o ritmo da poesia, e que por seus rendilhados e riquezas, por suas graças e por opulências, aclama a oratória, rainha das artes, e o orador, o rei das artes. Então, pessoal, esse aqui foi o conceito da oratória. Você pode ver, notar que eu falo e eu estou começando, eu também tem, como a gente não tem o costume de ler, a gente está embaraçando em algumas palavras. Então, eu acredito que isso seja normal, mas daqui para frente vai melhorar, porque a tendência é a gente melhorar cada vez que você lê mais. Então, é isso aí. Então, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, dar muito like, porque assim o YouTube entende que o vídeo vai ser bom, que ele vai poder indicar para mais pessoas. Beleza? Capítulo 1. A história da arte oratória. Embora esse livro tenha como objetivo básico a apresentação de elementos práticos para o aprendizagem da oratória, julgamos importante discorrer algumas linhas sobre a história desta arte, por causa da influência que recebemos dos estudiosos pertencentes a diferentes épocas e porque desejamos atender à frequente curiosidade das pessoas sobre as origens e o desenvolvimento das técnicas utilizadas para falar. É impossível precisar quando e como nasceu a oratória. Alguns historiadores exercitaram sua imaginação e levantaram diferentes hipóteses, entre as quais a de que ela nasceu quando o homem primitivo desenvolveu a fala para a preservação da vida grupal. Não nos cabe, entretanto, aqui polemizar esse assunto. Interessa-nos mais abordar a origem e o desenvolvimento da teoria da arte de falar. Primeiro passo. A arte oratória, fundamentada em princípios disciplinados de conduta, teve a origem na Sicília, no século V a.C., através do siracusano Corax e seu discípulo Ticias. Existe uma anedota sobre o aprendizado de Thais. Vou voltar aqui. Existe uma anedota sobre o aprendizado de Thais. Quando Corax
lhe cobrou as aulas ministradas. Dizias recusou-se a pagar, alegando que, se fora bem instruído pelo mestre, que estava apto a convencê-lo de não cobrar. E se este não ficasse convencido, era porque o discípulo ainda não estava devidamente preparado, fato que desobrigava de qualquer pagamento. É isso aí. Eles publicaram um tratado, ou Teshneh, que não chegou aos nossos dias, mas sobre o qual vários autores se referiam, o próprio Aristóteles, esta obra para orientar os advogados que se propunham a defender as causas das pessoas que desejavam reaver seus bens e propriedades tomadas pelos tiranos. Era um tratado prático, cujos ensinamentos se restringiam à aplicação nos tribunais. Segundo Corax, o discurso deveria ser dividido entre 5 partes: o exórdio, a narração, a argumentação, a digressão e o epílogo. Os gregos. Foi em Atenas, entretanto, que a arte oratória encontrou como campo fértil para seu desenvolvimento. Os sofistas foram os primeiros a dominar com facilidade a palavra. Entre os objetivos que possui, usando a uma completa formação, 3 eram procurados com a maior intensidade: adestrarem-se para julgar, falar e agir. Os sofistas desenvolviam o seu aprendizado na arte de falar, praticando leituras em público, fazendo comentários sobre os poetas, treinando improvisações e promovendo debates. Górgias, importante retor grego, transmitiu seu conhecimento a muitos oradores, e um de seus discípulos, Isócrates, que viveu de 436 a 338 a.C., implantou a disciplina da oratória no currículo escolar dos estudantes atenienses. Sócrates ampliou o campo de estudo da oratória, não se limitando apenas à retórica, pois associou a ela boa parte da filosofia socrática, assimilada na época que foi discípulo de Sócrates. Com todo esse mérito que a história lhe acreditou, Sócrates apresenta uma interessante singularidade. Nunca proferiu um só discurso, apenas estudou sua técnica e os escreveu. Isso porque sua voz era deficiente para a oratória e alimentava pavor encontrado pela tribuna. Nesta mesma época, século IV a.C., encontramos outro estudioso da retórica, Anaxímenes de Lampsaque, que apresentou grandes contribuições para a compreensão desta arte, principalmente quanto à sua divisão. Suas observações levaram-no a classificar a retórica em 3 gêneros: deliberativo, demonstrativo e judiciário. Esta classificação foi aproveitada e estruturada objetivamente por Aristóteles. Aristóteles, discípulo de Platão, dele recebeu ensinamentos por largo período, cerca de 20 anos. Platão guardava grande admiração pelo discípulo, tanto que, quando este não compareceu a uma das reuniões que se faziam
na academia, o mestre afirmou: a inteligência está ausente. Nascido em 384 a.C., em Estágia, antiga colônia jônica da Calcídica e Trácia, Aristóteles foi para Atenas com 17 anos, a fim de completar seu estudo. Considerado o mais importante filósofo da antiguidade, abraçou praticamente todas as matérias, destacando-se como político, moralista, metafísico, além de ser penetrado com profundidade nos estudos das ciências naturais, da psicologia e da história da filosofia. Os Tópicos, um dos tratados reunidos com os trabalhos lógicos da sua obra, o Organo, serviu-lhe de alicerce para escrever a arte retórica, composta de 3 livros, a mais antiga que chegou aos seus dias. O livro primeiro contém 15 capítulos e é destinado à compreensão daquela que fala. Refere-se à linha de argumentação utilizada pelo orador de acordo com a receptividade do ouvinte. O livro segundo contém 26 capítulos e é destinado à compreensão daquele que ouve. Refere-se aos aspectos emocionais e aborda a linha de argumentação sobre a ótica do ouvinte. O livro terceiro contém 19 capítulos e é destinado à compreensão da mensagem. Refere-se ao estilo e à disposição das partes do discurso. A retórica de Aristóteles é uma obra do verossímil, aplicando não aquele que é, mas aquilo que o público supõe possível. Segundo seu pensamento, a retórica é a faculdade de ver teoricamente o que, em cada caso, pode ser capaz de gerar persuasão. Também, Aristóteles não foi orador, dedicando-se apenas ao estudo e ao ensino da oratória, sem proferir discurso. Outro grego que não possuía de dom da palavra foi Demóstenes, mas ele não se conformou com as barreiras impostas. Pela natureza e a custo de muita dedicação, eliminou suas deficiências e se transformou no maior orador que a Grécia conheceu. Leia antes sobre Demóstenes quando abordamos uma importante qualidade do orador e a determinação. Assim tivemos em Demóstenes um aplicador das regras estabelecidas para a parte de falar, iniciada pela praticidade de Corax, ampliada pela engenhosidade artística de Isócrates e aprimorada pela inteligência de Aristóteles, que o soube associar a prática do primeiro com a elevação do pensamento deste último, transformando as duas disciplinas, a oratória e a retórica, numa arte admirável. Os romanos sofreram extraordinária influência cultural dos gregos no século II a.C., inclusive na arte oratória. Houve resistência em diferentes períodos a que isto ocorresse, chegando ao ponto de um censor. Crasso decreta fechamento de todas as escolas que ensinavam a arte de falar. Essa atitude drástica não arrefeceu o interesse daquele povo, que passara a gostar muito do estudo da prática da oratória. Assim que Crasso partiu, as escolas foram reabertas e frequentadas
com entusiasmo. Cícero foi o maior orador romano, nascido no ano de 106 a.C. Preparou-se desde muito cedo para a arte da palavra. Com apenas 10 anos de idade, seu pai o deixou aos cuidados de 2 mestres da arte oratória. Aos 14 anos, iniciou seu aprendizado retórico na escola do reitor Plócio e já aos 16 anos abraçou a prática da arte de falar, observando os grandes oradores da sua época, que se defrontavam nas assembleias do fórum. Sua produção literária sobre a oratória foi abundante, desfocando-se de oratórios, obra em 3 livros em forma de diálogo, onde define o orador e faz uma revisão da oratória tradicional. Orador, páginas destinadas a determinar uma espécie de perfil do orador ideal. Brutus, um diálogo sobre a história da arte oratória e dos oradores de Roma. Oratórias, Oriale, Portitiones, tá vendo como está embaraço? Uma obra didática que cuida da divisão sistemática e da classificação da retórica e aborda a inversão, que é a ação de achar argumentos e razões para convencer e persuadir. Tópicos escritos sem consulta de memória no prazo de 8 dias durante uma viagem que fez à Grécia. Trata-se de uma compilação dos tópicos de Aristóteles. Embora considerado um orador perfeito, escritor admirável e dotado de inteligência invejável, Cícero foi um homem sem caráter, arrogante, vaidoso e prepotente. Na política não se valia de escrúpulos para estar ao lado do partido mais forte e mudava de ideia sempre que vislumbrava maior glória e poder. O mais destacado orador latino da história teve morte horrível. Perseguido pelos homens de Marco Antônio, foi morto e depois degolado. A mão direita e a cabeça ficaram expostas no fórum romano e a sua língua foi espetada e exibida ao povo. Depois de Cícero, merece atenção especial na história da arte oratória romana Quintiliano, nascido na metade do 1º século da nossa era, na Espanha. Foi para Roma logo nos primeiros anos de vida para estudar oratória. Seu pai e seu avô foram retores e o pai lhe ministrou as primeiras aulas de retórica. Quintiliano teve um grande mérito de reunir em sua obra, instituições oratórias, todo o conhecimento desenvolvido pelos autores que viveram até sua época. Composta de 12 livros, esta grande fonte da oratória desenvolve a educação do orador desde a sua infância, dentro de um programa detalhado para a formação pedagógica. O livro 1 trata da educação inicial a cargo do gramático e, em seguida, o retor. O livro 2 cuida da definição da retórica e expõe sua utilidade. Os livros 3 a 7 abordam os itens da invenção ou descoberta e da disposição ou composição. Os livros 8 a 10 da elocução ou enunciação do livro 6.
honesção. O livro 6 trata da realização do discurso e focaliza os elementos referentes à memória. Finalmente, o livro 7 orienta o orador na aquisição da cultura geral e apresenta as qualidades morais exigidas daquele que se propõe a falar. A partir de Quintiliano, poucas obras de importância relevante foram apresentadas. Os autores procuraram quase sempre orientar-se nas observações estabelecidas nos 12 livros das instituições oratórias e nos estudos anteriores. Os que procuraram ingressar em caminhos diferentes daqueles percorridos pelos grandes mestres, praticamente nada acrescentaram. A oratória nos dias atuais. Enganam-se aqueles que imaginavam a extinção do estudo da oratória nos dias atuais. O que houve, na verdade, foi uma grande transformação na exigência dos ouvintes e, consequentemente, na orientação do ensino da arte de falar. O auditório de hoje solicita uma fala mais natural e objetiva, sem os adornos de linguagem e a rigidez da técnica empregada até o princípio do século. O uso da palavra falada deixou de ser o privilégio dos religiosos, políticos e advogados, e alastrou-se para todos os setores da atividade. Os empresários, executivos, técnicos, profissionais, liberais necessitam cada vez mais da boa comunicação. Todos precisam falar bem para enfrentar as mais diferentes situações, comandar subordinados, dirigir ou participar de reuniões, apresentar relatório, presidir solenidade, vender ou apresentar produtos e serviços, negociar com grevistas e líderes sindicais, dar entrevista para emissoras de rádio e televisão, fazer palestra, ministrar curso, fazer e agradecer a homenagem, desenvolver contatos sociais, representar a empresa e o clube ou entidade em que pertence, dos mais diversos acontecimentos. O aprendizado dessa antiga arte conta hoje com extraordinários recursos que facilitam a assimilação e a prática das técnicas. Os modernos microfones dispensam o excesso de intensidade da voz dos oradores, permitindo que se apresentem de maneira espontânea, sem exagero. Os aparelhos de videotape permitem a visualização instantânea dos treinamentos, possibilitando a rápida correção das distorções da fala e da imperfeição, da postura e das gesticulações. Muito mais do que informar oradores profissionais, os cursos atuais se aplicam em formar profissionais oradores. Isto é, pessoas que possam expressar pela palavra seu conhecimento de maneira correta e segura. Esta linha de ensino mais liberada não exclui a contribuição dos antigos retores, apenas promove uma adaptação ao gosto da plateia moderna, que deseja um orador que converse com o ouvinte, em vez de um orador que fale para ele. Este tem sido modestamente o nosso trabalho e esperamos cumpri-lo bem para melhorar o atendimento entre as pessoas e torná-lo mais apta e feliz. Engraçado que eu estou lendo aqui um livro, Como Falar Bem. Você percebeu que eu tive vários erros na palavra, enroscado, mas a insistência vai melhorar cada vez mais. Então eu preciso insistir cada vez mais.
Então não deixe de voltar aos outros vídeos. Vou soltar 2 vídeos por semana. Então agora semana que vem. Esse é o terceiro livro. Não, esse é o terceiro vídeo. Semana que vem tem mais 2. Então assiste os outros. E eu agradeço. Curte, comenta, compartilha. Não se inscreva de comentário e curte o canal. Beleza? Tchau.